Você que tem desejo de fazer uma carreira médica diferente, gestão hospitalar, como é o gerenciamento de um hospital, como é que se organiza toda a estrutura de gestão hospitalar. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante nesse novo episódio, Mente Aberta, podcast com o Dr. Jader Ferraz. Vamos receber um colega especializado em gestão hospitalar. Cuida de gente, mas cuida do bastidor. O interessante de hoje é dialogarmos acerca de um assunto que faz a máquina hospitalar acontecer. Esse bastidor a gente vivenciou também. Sou Jader Ferraz, fui diretor médico de uma instituição importante, sou gestor médico, sou professor de universidade, professor de especialização, speaker, palestrante, atendo em consultório e também faço SUS. Hoje eu vou receber com um grande apreço um colega nosso que foi colega de faculdade e que hoje está numa área extremamente oportuna para a medicina, faz gestão médica, se chama Tarcísio Soria. Muito prazer, muito obrigado, Tarcísio, por ter aceitado. Muito obrigado por tantas vivências que vivemos juntos na faculdade. Vamos bater um bate-papo hoje muito interessante, muito legal sobre gestão hospitalar. E aí, como é que você está? Eu que agradeço, meu amigo. Eu estou bem. Que bom. Nessa luta constante. Sim. Que, como a gente estava conversando agora há pouco, não tem pausa. Não tem massagem. Não para. O plantão é 24 horas. O plantão do gestor é de 24 horas. Sim. 7 dias por semana. Tarcísio é um colega que decidiu fazer uma migração de carreira muito rápida para a gestão hospitalar. Então, o interesse nosso é falarmos sobre gestão. E antes da gente chegar nesse denominador comum, essa pergunta já é uma pergunta clássica nossa. Por que medicina? Cara, você conhece a história. Sim. Né? Eu caí de paraquedas. Sim. Me falaram que era um churrasco. Me levaram até a prova, dizendo que era um churrasco. Não, tome aqui uma caneta e vai fazer a prova. Sim. Aí eu fiz, eu até perguntei, vai ter o churrasco depois? Depois a gente vai ter essa alegria. Vai ter o churrasco? Sim. Não. Eu fiz a prova e passei. Sim. Até comentado na nossa formatura, né? Esse fato, essa história foi transcorrida. Mas a medicina, ela é muito ampla, é muito vasta. Sim. Então, sou um cara de exatas. Sempre Sim. fui, ciência da computação, trabalhei na área. Sou gestor. Sou gestor chão de fábrica. Eu acho que... Eu não acredito na gestão atrás da mesa. Sim. Eu falo no ar-condicionado, né? Não funciona, cara. Eu encontrei muitos gestores durante a vida que vieram inventar a roda. Sim. E a gente, nos degraus mais inferiores, vamos colocar assim, a gente sempre vê com uma descrença. Sim. Pô, esse cara vai vir aqui para me ensinar a fazer o que eu estou fazendo. Então, quando você é um gestor chão de fábrica, que eu falo, primeiro você ganha um respeito. Sim. Tá? Segundo, você tem propriedade para poder definir fluxos, processos, organizar e tudo mais. Sim. São 11 anos de experiência em gestão, basicamente. Fiz medicina. Sim. Depois fiz pós-graduação lá do Censo no Einstein, em gestão ampla em saúde. Foi uma experiência magnífica, foi de 2018 a 2020. Mas o que me preparou, o que me fez cair na gestão mesmo, a gente não sabe, foi o destino. Sim. Você está na assistência, Sim. Aos poucos você quer dar pitaco, Sim. você quer opinar, exatamente isso. Você entende o processo, Sim. Você quer dar opiniões para que esse processo melhore, você conhece como o processo funciona, você vivencia o processo, Sim. Você quer que o processo melhore. Porque você vai se beneficiar desse processo otimizado, melhorado. Sim. O paciente vai se beneficiar, a instituição se beneficia, todo mundo sai ganhando. E não tem ninguém para fazer. Aí você, sem a função, sem Sim. a obrigação, sem o compromisso, sem nada, você vai lá e não vou melhorar isso aqui, pau. Não vou melhorar isso aqui, pau. Vou melhorar isso aqui, tá. Quando você vê, você é gestor. Sim. Então, assim, às vezes você não escolhe. Sim. Às vezes você não escolhe. Hoje é uma carreira. Você tem pós-graduação. Se eu não me engano, também você tem já RQE em gestão hospitalar, no Einstein. Até a época que eu estava lá, se eu não me engano, já tinha começado no processo de residência. Agora, eu não me recordo bem, para a gente não ter uma informação imprecisa. Mas como é medicina de emergência? A medicina de emergência, você não tinha residência em medicina de emergência. Sim. Hoje você tem. Porque a medicina de emergência, antigamente, ela era um meio. É. Ela não era um fim. Sim. Hoje em dia, a medicina de emergência é um fim. Você tem uma especialização em medicina de emergência. Você precisa dessa especialização. Porque, veja bem, você está numa posição assistencial médica. Sim. De suma importância, né? De risco à vida, de assistência básica à vida. Você tem que ter um processo de especialização ali. Então, muito bem ajustado. Muito bem ajustado. Então, você tem
boas residências de urgência e emergência. Virou uma residência médica, né? Virou. Há muito tempo já precisávamos. Porque o profissional ele não tinha essa formação muito bem embasada. Então, geralmente, era alguém com muita experiência que tocava um serviço. E a urgência e a emergência, o pronto-socorro, ele era a porta. O cara se formava, ia para a UPA, ia para um ponto-socorro e tal. Algumas pessoas perduravam nesses cargos, em grandes hospitais principalmente. Tivemos professores, inclusive. Exato. Só que você começou a ter médicos que viam aquilo como um fim. Porque é uma cachaça. A urgência e a emergência, a adrenalina é uma cachaça. Como a medicina psiquiátrica também, a gestão também é. É verdade. Na verdade, o que eu percebo é que a gente é cooptado para a gestão. Isso. Quando você vê, você tá lá. Isso. E de um determinado tempo em diante, a gente precisa construir algumas habilidades para que isso aconteça. Isso. Acho que o maior fator benéfico do meu caso, né, da gestão que eu realizei, você consegue mexer nessa engrenagem pré-assistência. Dialoga isso internamente com a equipe, com os líderes e coloca isso em prática para que os líderes multiplicadores toquem esse serviço. E quando você vê o que você pensou, estruturado, azeitado, nossa, é o prazer da cachaça. É muito gratificante. É gratificante demais. Você vê a melhoria nos processos. Porque gestão, no meu ponto de vista, gestão basicamente são pessoas e processos. Sim. Se você tem uma mente mais analítica, mais organizada, estruturada, que conhece o processo, que consegue prever as alterações nas pequenas engrenagens e as suas repercussões, você consegue alterar essas engrenagens para que elas se encaixem de uma forma mais otimizada, de uma forma melhor. E o resultado é uma melhor assistência ao paciente. Sim. Isso é puta gratificante, muito gratificante. Você vê o resultado de algo que você constrói, que você altera, que você melhora, o que você desconstrói, gerando melhores resultados, é o que transforma o cara em gestor. Então, muitas vezes, você não sai da faculdade dizendo assim, eu vou fazer gestão, Exato. Gestão. Como o pessoal, não, você é oftalmologista, eu vou ser anestesista, eu vou ser radiologista. Sim. Você não sai da faculdade dizendo assim, eu vou ser gestor. Mas alguém olhou para você e viu que você tinha essa expertise? Ou foi você mesmo que se percebeu nisso? Cara, eu fui adentrando. Sim. Eu fui ganhando espaço. Foi abrindo portas. Porque eu era relativamente jovem, apesar de ter outra formação. Sim. Eu tenho um biotipo jovem. Sim. Inclusive, isso às vezes não ter barba, não ter uma cara de velho, de diretor. Não ter calvície. Cara, eu entrava nas reuniões de uma grande instituição. Eu entrava nas reuniões, tinha uns marmanjos e tal. Descrentes. Na verdade, eu não digo nem descrentes, mas... eu não sei qual adjetivo eu vou utilizar. Um pouco mas mais eles sabiam que eu era o diretor. Eu fui o diretor médico mais jovem de uma certa operadora. No hospital que tinha centro cirúrgico, tinha internamento, tinha pronto-socorro. Hospital de gente grande. Hospital de gente grande. Sim. Aí os caras, a gente abria as vídeos regionais, os caras... Não, você tá representando o diretor. Já passei por isso. E aí eu falei, não... Quando você participa dessas reuniões e traz eles, não, porque a gente tá com problema. Eu falei, não, olha, o problema é esse, a tela é essa, o código é esse, você faz desse jeito, os caras, desarmaram. É isso aí. Porque quando você vem com propriedade técnica e a experiência chão de fábrica que eu disse... Eu vivi exatamente isso. Contra-argumentar. A gente trabalhou junto. Exato, E no meu processo de gestão hospitalar aconteceu mais ou menos parecido. Eu sentei em todas as cadeiras assistenciais. Também. E aí, de um determinado tempo em diante, esse hospital psiquiátrico precisava de alguém e essa oportunidade pintou de maneira positiva. E rapidamente eu comecei a perceber que eu precisava me comportar e me portar de uma forma que o cargo exigia. Exato. Então, foi a minha primeira mudança. Eu mudei diametralmente a maneira como eu me relacionava profissionalmente com esse bastidor, operadora de plano de saúde e de forma administrativa com outras estruturas. Trocava e-mail com algumas pessoas, marcava reunião. Quando chegava visivelmente, tinha aquele impacto. Você que é o diretor médico? Sim, sou eu. Você é tão jovem? Aquele e-mail foi você que mandou? Foi, exatamente. Aquele e-mail muitas vezes muito bem embasado. Muito bem embasado, muito bem redigido. E aí havia esse destravamento com 5 minutos de reunião. Exato. Porque o interesse nosso era estreitar a relação com o plano de saúde, facilitar que o processo saísse de um local truncado para um local mais leve para o plano, ter o plano como parceiro. Sim. E aí, muitas vezes, a instituição privada, ela se vê num dilema. Eu preciso ter o plano, mas eu preciso rentabilizar em cima dele. No nosso caso, não.
quase uma relação não digo de exploração, mas uma relação consultiva. Isso. Vamos trazer o plano para mais perto. Sim. Que aí entra essa questão de você trazer o frescor da juventude. Funciona melhor porque o chão de fábrica me trouxe isso, eu vivi lá. Exato. Eu saí de lá, eu fui forjado por lá. Então, ao invés da gente rivalizar com o plano, vamos trazer o plano para perto, vamos trazer ele em parceria, vamos fazer um capitation para a gente ter todo mundo junto aqui, atender o paciente em todas as esferas de gravidade e acelerar o processo de melhora. Então, quando tinha esse tipo de reunião, esse menino é diferente. Que negócio é esse diferente? Onde é que foi que você achou esse rapaz? Ele foi forjado de uma forma diferente. Exato, exatamente. Eu passei pela mesma experiência. Eu formei e caí dentro de uma operadora verticalizada. Sim. É importante a gente só explicar para as pessoas o que é isso. Essa operadora verticalizada, como é que funciona rapidamente? Vamos, de uma forma simples, dividir em 2 grupos. Você tem os planos de saúde verticalizados e os não verticalizados. Sim. Os planos de saúde verticalizados, eles cuidam de todo o processo de assistência do paciente. Sim. As redes de assistência primária, os ambulatórios, os hospitais, os centros cirúrgicos. Tudo dentro do plano. Tudo dentro do plano. Sim. Enquanto que o plano não verticalizado, ele trabalha com credenciados. Sim. Então ele tem um hospital X credenciado, ele tem um psiquiatra credenciado, ele tem um laboratório, vários laboratórios credenciados. Uma rede de apoio externa ao plano. Uma rede credenciada, enquanto que no plano verticalizado você tem uma verticalização do processo. Tá tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Sim. Nessa relação de verticalização que eu, por sorte... Sim, e competência. Nasci nela, né? Fui criado nela. Sim. Eu aprendi um modelo de medicina muito diferenciado. Porque é como a gente disse agora há pouco, o plano de saúde, nos esquemas de plano de saúde não verticalizados, dividindo dessas 2 formas, Sim. existe uma relação consultiva. Sim. O hospital quer gerar mais receita. E precisa e tudo mais. Enquanto que no plano verticalizado, Sim. o único interesse é em resolver a vida do paciente. E, se possível, reduzir custo. Da forma mais rápida, Sim. menos onerosa, mais eficiente possível. Sim. Então, esse modelo de plano verticalizado, que eu nasci há 10 anos, 11 anos, quase 12 anos nesse processo, hoje é um modelo de negócio ideal para os planos de saúde. Tanto que todos os planos de saúde, né, vamos dizer assim, estão tentando copiar esse modelo. Na verdade, vocês foram vanguardistas lá atrás. De fora, a gente tinha essa avaliação. Sim. Por coincidência, eu fui criado nesse processo. Sim. Então, eu comecei na porta, Sim. dando plantão, Sim. sabendo que um paciente com determinada patologia tem certas indicações processuais de exame. Sim. Paciente com determinada patologia tem indicações de internamento. Sim. Então, nesse processo de assistência em um plano verticalizado, eu também comecei a aprender muitos protocolos médicos. Sim. Os critérios de internamento dos pacientes. Sim. O porquê que o paciente tem que internar. Por que não ele tem? Porque ele também não tem que internar. Sim. E isso é baseado não nos critérios do plano de saúde, mas nos critérios e protocolos médicos. Sim. Porque a medicina é baseada em evidência. Sim. Então, isso também exercitou o meu conhecimento técnico. Sim. Exigiu, né? A construção própria. Não, você precisa se adequar. Precisa saber. Você precisa saber. Sim. Antes não, né? Antes digo assim, no outro lado, você não tem muito isso, sabe? Faz a assistência e vai pra Faz casa. assistência. Então, assim, falando um pouco dessa jornada, plantonista, virei chefe de plantão, Sim. de um dos maiores pronto-socorros da Bahia, Norte e Nordeste, inclusive. Virei coordenador, fui convidado para ser diretor médico de um hospital, uma implantação, que é o que é uma implantação hospitalar, né? Assim, em resumo. Se adquire um hospital, se compra um hospital. Sim. E se adequa a um modelo. Como eu tinha uma equipe muito grande, eu tinha expertise em lidar com pessoas, e isso naturalmente foi acontecendo, eu fui convidado para ir nesse certo hospital para fazer uma implantação, porque estava também tendo muita resistência cultural. Sim, o que é muito comum. Ninguém quer sair da famigerada zona de conforto. Exato. E te digo que o que é mais difícil de mudar é a cultura. Fica muito implementada, muito enraizada. Ela fica muito profunda dentro, dentro do subconsciente das pessoas. E é uma espinha dorsal, a gente vivia bastante isso. Como é a filosofia de vida do dono, isso vem para todo mundo e capilariza. Exato. E aí fui diretor, na época da pandemia fui convocado a cuidar dos pronto-socorros, fiquei cuidando de algumas regiões, e aí adentrei na gestão. Existiu a necessidade, eu falei, agora estou aqui na gestão, lidando com pessoas. Adoro fazer fluxos, processos, otimizar a jornada do paciente, mas existe a necessidade de um aprimoramento técnico. Sim. Existiam alguns cursos de pós-graduação locais, e aí quando você realmente quer fazer algo bem feito, você procura o melhor. É verdade. Fui para o Einstein. Sim.
Gestão no Einstein foi uma experiência magnífica. Me abriu horizontes Costumo dizer que é outro rolê. É outro rolê. É outro mundo. É outro mundo, É outro mundo, mas quando você vem para um local, Sim, às vezes assim, vamos colocar dessa forma, uma região do país sim, que não tem tanto desenvolvimento quanto o Ultra, sim. mas que tem a capacidade de chegar lá Sim, e você tem a oportunidade de fazer parte disso, é muito bom. gratificante. É muito bom. Então você via, eu comecei a construir processos e fluxos, pensando naquilo lá na frente que eu já tinha visto. Sim, sim. Sabendo que você tem que construir uma base sólida para que você consiga adentrar nas alturas. Sim, sabe? claro. Se você não tiver uma estrutura, uma base muito sólida dos processos, você não consegue ir muito alto, você não consegue ir longe. E eu sinto que o processo ele tem que estar muito bem documentado, tem que estar muito palpável para todos. Estruturado. Estruturado, essa é a palavra. Você sofreu alguma resistência para você assumir esses cargos todos? Porque Sempre. eu tive, mas não tive da empresa em si. Pelo contrário, a empresa ela foi muito parceira nisso. A minha relação pessoal com a empresa foi de ter sido forjado como médico da área mental, da área psiquiátrica, e eu recebi da empresa essa oportunidade franca e irrestrita de fazer ao meu modo junto com eles. Então, a gente tinha dificuldade da porta para fora. O plano de saúde muitas vezes via a gente como uma possibilidade necessária. Eu preciso de você, porque eu preciso que o paciente se interne, mas eu quero reduzir custo com você porque você é caro demais para mim. Mas da porta para dentro sempre houve, além de respeito, retidão, uma entrega. Toma aqui a confiança, faz o que você deva fazer, o que você quer fazer, traz esse resultado para nós. Como é que foi para você que viveu outra experiência? Porque a instituição, a empresa que você trabalhou era muito maior. Sim, sim. E aí? Sim. A resistência ela vem de dentro, de Sim. fora, do lado. Do lado, é horizontal, vertical, o que for. Por ângulos que você disse que eu nem imagina. Porque são muitos, né? São muitos Isso colegas. é natural, isso Sim. é natural. Sim. E quando você é jovem, Sim. sabe? Você tem cara de jovem. Eu acho que eu nem tenho mais, né? Porque mais ou menos. Não, você gestão, tá bem. Não, você tá bem. Você tá melhor, você tá melhor. Eu tô meio calvo você já, tá mas muito tá indo. bem assessorado por um cara, inclusive, que foi... Trabalhou comigo, foi meu plantonista, do Gustavo. E ele era excepcional no pronto-socorro. Sempre foi, acima da curva. Só abrindo um leque para uma coisa, eu tive contato com mais de 3 mil médicos, formei aí emergencistas, mais de 3 mil médicos passaram por mim. Às vezes eu abro a agenda no meu celular e tem lá 3.500 contatos. Uhum. Entro em grupos, às vezes de hospitais ou de referência, metade, né? Já trabalhou junto. Fui para Ilhéus agora, Itabuna, encontrei uma plantonista. Tarcísio, você lembra de mim? Já fazendo sua especialização intensiva. Como encontro em São Paulo, já encontrei gente, Ave Maria, eu fico até com medo. Mas Oi, acontece. Tudo bom, Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna que pegou uma receita minha. Acontece muito. E aí, essa medicação que você passou, você pode me explicar por que você passou nessa dose? Tava vindo para cá. E aí parei, né, rapidamente para explicá-la e tudo. Mas então é um preenchimento positivo de agradecimento, né? É um puta do reconhecimento. Gustavo, dentre outros, o pronto-socorro é um ambiente muito hostil. É um ambiente que te leva a extremos e a limiares muito altos. É um ambiente que lhe coloca à prova. Testa de verdade. Testa de verdade. Então, no pronto-socorro, você consegue identificar, muitas vezes, os melhores médicos. E rapidamente. Porque tem gente que nasceu para aquilo e tem gente que não tem a menor condição de ficar ali. Exato. E do ponto de vista assim, você está num ambiente hostil, num ambiente desafiador, num ambiente que te coloca à prova para que você tenha respostas rápidas. Eu garanto para você, eu nunca conheci um bom especialista que não fosse um bom emergencista. Sim. Realmente é um ambiente que lhe coloca à prova. Gustavo é um desses caras. Sim. Ele era um excelente emergencista, que estava ali no meio para ele, fazendo a formação. Ganhando corpo, né? Exato. É um caminho na trajetória. Eu vivi também ela. A gente sabe, desde a época da faculdade, que nem sempre os melhores alunos são os melhores profissionais. É verdade. Porque você ser um bom acadêmico é diferente de ser um bom profissional. Né? É verdade. Então você às vezes tem destaque na carreira acadêmica, você é um bom aluno nota 10. Mas não vira.
Não vira. Em outro ambiente, com outra necessidade, que não é tirar a nota, Sim. e sim resolver A performance não é tão elevada. fazer um raciocínio, fazer um diagnóstico, fazer uma condução, convencer o paciente. Tem uma relação, isso. Tem uma relação. Com o Todas paciente. aquelas conexões skills Sim. não são, são completamente diferentes. Então Sim. a gente sabe que os melhores alunos nem sempre são os melhores profissionais. Eu brinco muito com os meus amigos, porque eu sou da época eu sou da turma do fundão. Sim. Então, eu tenho um prazer. Tem valor nisso, viu? Tem valor. Não, eu tenho um prazer em dizer, hoje eu tenho amigos meus, inclusive, tenho amigos, a maioria dos meus amigos são amigos de longa data. E meus amigos, a turma do fundão, eles, pô, um cara, a grande maioria absoluta, claro que tem aquele outro que tem sempre alguém que desanda, é mais... não quer nada com nada. Mas a grande maioria absoluta dessa galera do fundão se tornaram excelentes, tiveram sucesso na carreira. Eu costumo dizer que essa equipe do fundo é uma equipe muito corajosa. E para ter sucesso tem que ter coragem. Sim. Então, geralmente quem está lá naquele momento acadêmico mais elevado tendencia mais ao receio, ao medo. E geralmente quem está cá no fundo tende a ser mais disruptivo, mais corajoso, enfrentar mais. Capacidade de comunicação também. Também, Eu acho sim. que o pessoal do fundão, a turma do fundão, tem uma Desenvolve capacidade... outras habilidades, sim. Então, assim, para você ser um excelente profissional, não basta apenas você ter um conhecimento técnico. Pelo contrário, cada vez menos, inclusive. Eu acho que o conhecimento técnico, quando você não tem a capacidade de utilizá-lo, ele não serve para nada. Eu costumo usar essa expressão, acaba sendo uma obesidade cerebral. Boa. Não serve vou muito. copiar. Boa. Vou copiar. Exatamente. Então não vai muito adiante, só serve para você, aquilo fica preso e não perpassa para outras pessoas. Dentro desse processo que você vivenciou de dificuldade, a pouca idade foi uma dificuldade, uma resistência, o que mais? Eu acho que a pouca idade foi a principal dificuldade. Sim. E a dificuldade cultural de implantar processos, a dificuldade que eu tive um pouco de convencimento e a níveis superiores. Eu tive muito mais dificuldade, Sim. né, dos processos da minha cadeia para cima do que minha cadeia para baixo. Porque eu sempre exercitei uma gestão de liderança pelo exemplo. Sim, eu faço isso também. Horizontalizar relações. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É isso aí. Então eu sempre fiz. Eu ia para a linha de frente. Eu internava o paciente. Sim. Eu atendia. Eu dava alta. Eu me lembro Eu bem. mostrava como fazer. Sim. Eu chegava, me dê aqui, me dê, eu vou lhe mostrar como faz. Então, quando você faz liderança, por exemplo, você consegue levar um rumo de exemplo e você deixa de ser chefe e você passa a ser um líder. Sim. Né, a liderar uma equipe. E vivenciar o chão de fábrica traz essa sensação de leveza. Sim. Na minha vivência, eu cheguei a trabalhar em quase 70% do faturamento bruto do hospital. Segunda 24, 12 horas quarta, 12 horas sexta, 12 horas sábado, domingo de 12 em 12, de 15 em 15, 12 horas. E eu não tinha acesso a essas informações porque a gente só trabalhava, dá sequência ao trabalho. E aí, um outro colega que era diretor à época me trouxe essa informação, 70% a 75% do faturamento do hospital é você que está construindo, porque você está aqui todo dia praticamente. Sim, tem isso também. Não quer passar esses plantões, não? Porque você está aqui todo dia, será que você não pode ter algum tipo de adoecimento, algum tipo de negatividade? Eu já tinha 3 anos. Ele foi meu professor. Professor, eu nunca faltei. Nunca tive o dia que eu não pude vir. Nunca teve o dia de chegar fora do horário. Em respeito ao trabalho, em respeito à retidão de classe, de trabalho, de profissão, enfim. Mas, se for positivo, a gente pode passar. Sim. O colega que ia receber os plantões conversou comigo em outro momento muito intimista da minha vida. Foi muito sincero e falou, Jader, ele está querendo passar os plantões. Como é que você está? Como é que está a sua vida financeira? Isso é raro hoje em dia. Sim. E aí, eu vivo disso aqui. Eu praticamente moro aqui. Como é que a gente vai fazer? Ele, não, continue com seus plantões. Você consegue dar conta? Consigo. Voltei, conversei, passei mais um período e na hora de passar o bastão dos plantões foi algo bem ameno, bem tranquilizador. A partir disso, sentei nas outras cadeiras, assistência do paciente internado, tanto clínica quanto psiquiátrica. E quando veio a possibilidade da diretoria médica, eu vivenciei esse dia a dia. Então, quando o plantonista tinha alguma dificuldade, me dá aqui que eu faço. Exato. A gente já sabe o que fazer. Quando o médico assistente tinha alguma dificuldade de gerenciar um conflito com a família, traz aqui para a reunião que a gente ajusta. Então é diferente. Me dê aqui que eu resolvo. Me dá que eu resolvo, exatamente. E essa expertise você só constrói com o tempo. Uma experiência. Adianta. Isso. O que é que você enxerga, já que você teve aí 11 anos numa casa e agora está em outros voos, de mudança da formação médica? Cara, o que eu enxergo é o seguinte, o pronto-socorro sempre foi uma porta, né, para os recém-formados.
Infelizmente, né, a qualidade técnica, não só técnica, mas a qualidade do profissional, ela vem caindo. Sim. Tá? Isso é evidente. Na nossa época, a gente formou com uma qualificação técnica, uma postura, uma consciência... Então, os professores em si. Sim, uma consciência de trabalho diferente da que existe hoje. Hoje você, muitas vezes, é o que os colegas falam. Você tem pessoas... Pô, esse cara é médico. Sim. Ele tem postura. Ele tem o comprometimento. Ele tem a consciência da Profissão em responsabilidade. si, da responsabilidade. Isso. Porque a medicina, o curso, a graduação de medicina virou um grande mercado. É um negócio. É um negócio. Você vê com mensalidades, né, Ticket médio alto. alto, interessante para as instituições de ensino. Que tem também um custo elevado, claro, né? Claro. E tem que ter o lucro, claro. Eu sou a favor. Eu sou a favor. Eu acho que é necessário que você tenha... que se tenha uma faculdade de medicina... Um quantitativo, né? De um faculdades. quantitativo X. Entretanto, isso ultrapassou, no meu ponto de vista, a quantidade de faculdade ultrapassou a capacidade do mercado de absorver isso, Sim. de executar, de rodar. Não do mercado de absorver esses profissionais, mas vou reformular a minha frase. Sim. A quantidade de faculdades de medicina De vagas. Sim. que existem hoje em execução, vagas ativas de graduação em medicina, não são comportadas pelo sistema de saúde. Ou seja, você tem aonde rodar um internato, sei lá, de neuropediatria para todas as faculdades. Hoje Você não. tem aonde rodar um internato que a gente teve de psiquiatria Hoje não. para todas as faculdades. Você tem aonde rodar certas especialidades e experiências e vivências que são necessárias para a formação do médico em uma faculdade no interior? Eu não sei. É difícil. Eu não sei. Será que existe? Como é que esse médico é formado? Sim. Ele sai preparado? São vidas. Sim. Você vai lidar. É uma responsabilidade muito grande. Eu costumo falar para os plantonistas que recém-formados assim, o seguinte: você vai receber determinado valor do plantão não é pelos seus 6 anos de graduação em medicina, e sim pela responsabilidade da sua caneta. Sim. É uma responsabilidade imensa. Sim. Você está num plantão de pronto-socorro, de emergência, em que um medicamento, uma dose, ou até uma via de administração Sim. pode ser um fator decisivo-chave entre a vida e a morte. É uma responsabilidade imensa. Não há Imensa. responsabilidade maior. Não há. Não Não há. há bem maior que a Sim. vida. Então você tem uma remuneração, muitas vezes, adequada à responsabilidade. E não pelos anos de cursinho, anos de faculdade, Sim. ou especializações que você fez. E sim pela responsabilidade do resultado. E essas faculdades de medicina vêm derramando formandos. Eu abri o internato de medicina, fiz o internato de medicina nessa instituição, manual, toda aquela preocupação na formação, Sim. na formação técnica de qualidade, manual, rotinas, processos, obrigações, né? Frequência, assiduidade, enfim, tudo. Tudo. Processo de rotinas, carga horária que você vai rodar dentro desse internato. Formei mais de 7 turmas aí, são hoje colegas. Graças a Deus, tem um reconhecimento. Sim. Isso é muito gratificante, que no processo de ensino isso é muito gratificante. Porque existe seriedade. Sim. Mas você vai ter seriedade de todos os internatos, de todos os processos. Você sabe que é difícil. Não tem. Não tem. A gente tem relatos assim de colegas assim, pô, esse internato é tranquilo, não façam nada, que massa. Aí você olha assim para esse profissional e fala, que massa, que bom. Você tá achando bom você não fazer nada no internato? Que tipo de profissional é esse? E geralmente é quem vai atender a gente na emergência. Porque é a porta de entrada de trabalho. Pior não é atender a gente, pior é atender nossos pais avós, tios, primos, amigos, namoradas e afins. É isso mesmo. É essa galera. Sim. Alguns deles, tá? Não todos. Mas você vê muitos. São comportamentos que eu recebo médicos há 11 anos. Sim. A cada ano que passa, vejo um comportamento mais displicente. Um comportamento menos compromissado. Um comportamento mais relaxado. Sim. Quando a gente forma, não plantão de manhã, sábado, de noite, sábado, domingo. Eu recebi colegas que, né? Não, porque eu formei, eu não vou trabalhar sábado e domingo e tal. Não vou trabalhar à noite. Qualidade de vida e tal. Acontece. Pô, beleza. Eu nem questiono. Eu cheguei num Cada um ponto... tem uma filosofia, óbvio, né? Claro, respeito. Muitas vezes até me questiono, será que eu que tô errado? Eu tô errado, sim. Que dei tanto plantão no início da minha carreira. E até hoje, sim, trabalho tanto
Será que essa galera que não tá certa? Não sei, Sim, o tempo que vai mostrar. Mas, às vezes eu vejo que não só esse sinal, como outros sinais, me mostram um pouco de descompromisso. Sim. Entendeu? Descompromisso com o ofício. Com a lida, né? Sim. Com o trabalho em si, com o sacerdócio, porque medicina Exato. é sacerdócio. Eu vivenciei alguns pontos de dificuldade na gestão médica. Vou citar alguns, talvez o principal tenha sido o estigma. Medicina psiquiátrica sofre muito preconceito. Hoje eu estava em consultório e aí conversando com a paciente, ela disse, eu tenho que trazer meu marido. Mas o meu marido, ele acha que medicina psiquiátrica, psiquiatria é para louco. E eu sei, doutor, que não é. Porque eu tô contigo já há um tempo, tô melhor e eu não sou maluca. E hoje, menos de 5% do consultório de quem procura, de maneira eletiva, marcando Sim. consulta, menos de 5% está fora do nível Do de espectro razão. Isso, está fora do nível dessa vida de realidade. Está fora desse juízo crítico. Tá dentro de um processo delirante, está dentro de um processo de adoecimento grave, fora do contexto real. Menos de 5%. Então, esse estigma era um fator muito preponderante de dificuldade. O que você enxerga da dificuldade que você viveu fazendo gestão hospitalar há tanto tempo? Cara, a principal dificuldade que a gente vive na gestão, nesse sentido, é a palavra de convencimento. Sim. Mas eu tive um fator na minha carreira que me blindou ou facilitou esse processo para mim. Eu sou gestor chão de fábrica. Sim. Então eu fazia as coisas. Então eu tinha uma capacidade de convencimento muito, muito grande. Tenho uma capacidade de convencimento muito grande. Por entender o processo, por vivenciar o processo, por construir de dentro o processo. Eu conheço o processo. Então, quando você mesmo disse, quando os médicos vêm tirar uma dúvida, quando os colegas vêm escutar uma orientação, Sim. quando você dá aquele detalhamento, diz faça isso, faça aquilo, o E resultado dá vai certo. ser esse e tal, e dá certo, você começa a ter um poder de convencimento da palavra muito grande. Então, essa principal dificuldade que muitos gestores falam, e eu trago aqui, eu meio que fui... Conseguiu driblar. Não foi bem driblar, mas foi um pouco atenuado. Sim. Foi atenuado para mim. Por exemplo, eu assumi agora um novo cargo, né, numa instituição grande, um hospital de referência do Estado, e uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi passar paciente, Claro, entender ver como funciona. E as pessoas, e muitas pessoas falam, como assim você? Por quê? Tem que ficar sentado lá no ar-condicionado, na sala, tomando um cafezinho, doutor. Você é o diretor. Não, eu não estou nem como cargo de diretor nessa instituição. Sim. Mas assim, eu fui um gestor que fui para a linha de frente. Sim. E eu prontamente respondi. Eu falei, como é que vocês querem? Na verdade, não foi assim que eu falei. Mas como é que vocês imaginam que eu vim aqui coordená-los, orientá-los, Sim. dar algum... otimizar, Contribuição. contribuir, construir, se eu não sei como é a operação? De vocês que tem a De verdade. especificidade, né? Todos os hospitais possuem unidades de pronto-socorro, a maioria pronto-socorro, unidade de internação eletiva, de emergência, centro cirúrgico, a jornada do paciente dentro do hospital. Você está na unidade de internamento, que difere entre os hospitais, entre as realidades. Tem suas entre especificidades. entre o arsenal diagnóstico, o arsenal terapêutico. No SUS, o arsenal diagnóstico é um, na rede privada é outro. O arsenal terapêutico no SUS é um, na rede privada é outro. Então, assim, como é que vocês acham que eu vou vir aqui dar opinião se eu nunca não bati um prego? Não entendo como funciona. Isso assustou a equipe, muitas vezes. Sim. E assusta ainda. Mas isso te dá muita propriedade. Sim. Porque você sabe realmente quais são os entraves. Você sabe qual é a dor daquele colega. Você sabe qual é a dor daquela equipe de tal processo não funcionar. E aí você sai daquele clichê de o cara veio aqui, esse gestor veio aqui inventar a roda. Tá lá no ar-condicionado. Não sabe nada daqui da minha realidade. Não chupou laranja com ninguém. Pois é, roendo osso. Esse cara vem aqui pra poder me dizer como é que eu tenho que fazer o meu trabalho. E tem dois pontos. Recebe um alto salário, geralmente é essa avaliação. Não trabalha Avaliação, nunca. Isso, exato. Essa é a avaliação, não é a realidade. A gente sabe que cada vez menos esses altos salários têm sido destinados porque o trabalho exige. E tá aqui somente para poder ordenar como a gente deva fazer. A gente sofreu esse tipo de avaliação também. A diferença é que a gente estava todo dia no hospital, segunda a sexta, sábado e domingo, à disposição do telefone, que era 24/7. Do ponto de vista seu, que teve essa mudança de carreira,
qual as maiores diferenças da vida prática da gestão na unidade privada e agora na instituição pública? Cara, a diferença básica entre a instituição privada e a pública é a operação. Tá? O interesse de todos, tá? É o bem do paciente. Sim. O interesse de todos é a saúde do paciente. O interesse de todo mundo é que o paciente tenha uma cura, Sim. tenha uma resolução, tenha uma melhora. Não cura, mas às vezes melhora. Mas como isso é feito, como se alcança, o caminho que se percorre, Sim. a distância, a energia gasta são totalmente diferentes. O arsenal, como eu disse agora, o arsenal terapêutico é um na rede privada, muitas vezes é outro na rede pública. Sim. O arsenal diagnóstico é um na rede privada, é outro na rede pública. Os interesses na rede pública, na maioria das vezes, é um, na rede privada é outro. Tá? Sim. Inclusive, eu acredito, e isso às vezes pode há ouvidos menos treinados e mais superficiais, eu acredito que o interesse na rede privada é até melhor Sim. do que na rede pública. Porque eu enxergo muitas vezes um desinteresse. Sim. A estafa. Vezes, a estafa. É assim mesmo, não tem, é difícil, vai aguardar. E tudo que na rede privada, você não, tem que resolver. Sim. Cadê? Tem prazo. Mas é isso que você falou, é superficial. Né? É uma avaliação superficial, né? Exato. Então, assim, uma avaliação mais profunda, quando você fala assim, a jornada do paciente, a jornada assistencial do paciente na rede privada, no meu ponto de vista, é melhor em todos os sentidos, até a nível de saúde pública. Sim. O que seria da saúde pública se não existisse a rede privada de atendimento? Eu acho que na rede privada ela é mais avançada. Sim. Tá? Tanto que existe talvez um degrau mais alto, que são os planos verticalizados. Eles têm um interesse em resolver o paciente da forma mais otimizada possível. Sim. Da forma mais rápida. Na maioria das vezes, absoluta é a melhor forma. Sim. Você vai deshospitalizar mais precocemente. Acelerar a melhora. Devolver o indivíduo à sociedade. Devolver a funcionalidade. Isso. Muitas vezes prevenir. Você tem plano de saúde que tem processos de acompanhamento do paciente que geram um desconto na mensalidade, né, na parcela. Sim. Então, se você participar de tais programas de assistência primária. Sim. Prevenção, você ganha um desconto na parcela do plano. Sim. Por quê? Porque o plano já identificou que é muito mais barato, como nós sabemos e aprendemos na faculdade. Isso. E a assistência primária, a essencial, ela é muito mais barata. E resolutiva, às vezes. Muito mais. Ela impede, ela evita, ela diminui a incidência de complicações. E eu vivencio na minha área, a medicina psiquiátrica, a meu ver, foi a última a pisar nesse solo. Vamos tratar a prevenção. E por que tratar a prevenção? A gente precisa entregar uma saída muito bem consolidada para quem não quer adoecer. Porque 99% de quem a gente trata é quem está doente. Sim. E geralmente é quem está doente já transitou em algumas áreas e algumas outras especialidades, até o indivíduo falar, opa, seu caso realmente é para aquele doutor lá, vai, porque já azedou. Então, hoje, a medicina psiquiátrica pisou nesse terreno de, vamos prevenir de que forma? Mudança de hábitos, atividade física, interação, construção de afetividade sólida, sentimento genuíno de amor por quem te ama, por quem você deve amar. E aí, construção de família que você escolhe, independente de consanguíneo ou não. Além da atividade física, terapia psicológica. São formas, são ferramentas de tirar o indivíduo da construção de doença e de gravidade de doença. Que outras áreas têm isso já muito bem consolidado há 30, 40 anos. Cardiologia há mais de 50 anos. Já vem militando nisso. Sabe qual é a minha opinião? A minha opinião é que o Covid, a pandemia, veio e deu uma balançada nisso. Bagunçou tudo. Deu uma mexida. Agora, as doenças psiquiátricas, as patologias... Tem vindo com muita força. Elas viraram a doença do século. Né? Saiu de ser futuro e passou a ser presente. Exato. Então, como as interações, os processos de trabalho via videoconferência... Que era algo inimaginável, foram uma necessidade para ontem. Senão, agora reunião via telefone, vamos fazer uma vídeo, vamos e tal, e as pessoas tiveram que lidar com isso. Então, assim, as doenças mentais hoje, as patologias psiquiátricas, os CIDs e tudo mais, tudo envolto nesse processo de saúde mental, virou uma prioridade. Há 10 anos atrás eu tinha... Isso é um relato observacional. Sim. Mas eu tinha um caso de suicídio, de tentativa de suicídio a cada 2, 3 meses. Sim. Hoje você tem toda semana um caso de tentativa de suicídio. Sim. Isso é observacional. Uhum.
E é uma opinião geral. Sim. Imagine se você for para a ponta do lápis, fazer uma análise estatística da incidência de tentativa de suicídio, É maior. do desencadeamento de doenças psiquiátricas, do uso de medicamentos. Você Sim. vai dominar esse assunto mais do que eu. Eu Sim. né, tenho essa observação. A sociedade em si tem essa observação. Então, hoje, né, em tempos de não dou plantão final de semana, Sim. em que tem, né, a medicina integrativa, a ortomolecular, a medicina de saúde, bem-estar, a medicina de saúde mental, em todos os aspectos, Sim. psicólogos, psiquiatras, Recentemente veio terapeutas. a medicina de qualidade de vida. Medicina de qualidade de vida, De vida. ela se tornou muito importante. Sim. Muito importante. E não só a medicina de qualidade de vida, como a medicina de alta performance, né? Sim, sim. O indivíduo hoje procura pouco, porque eu acho que isso vai crescer com o tempo. Ele procura a terapia, ele procura o psiquiatra, ele procura especialistas para conseguir otimizar, né, a sua performance. Sim. E conseguir muitas vezes lidar com cargos, Sim. lidar com responsabilidades. Ter longevidade com Maçantes. qualidade de vida. Exato. Isso. E lidar com essas dores, com essas condições emocionais que também a profissão traz. E aí é necessário fazer essa pergunta também. O que você viu de negativo nessa sua caminhada aí? Cara, o que é que eu vi de negativo? Atualmente, o índice de burnout, de quebra mesmo, é muito Sim. grande. É muito alto. Muito alto. Os colegas estão quebrando. Né? Quebrando em rotinas exaustivas de plantão. Sim. Né? Em rotinas exaustivas de cobranças excessivas, de metas excessivas. A preocupação com a saúde mental da equipe talvez esteja menor. Sim. Entende? Eu sempre, na minha carreira, sempre tive muito cuidado com a saúde mental da equipe. Apesar de eu ter passado por todas as transições de gestor. Sim. Que às vezes você tem. Você vira gestor, eu sou gestor, eu sou chefe, eu sou líder, isso e aquilo. Sim. Às vezes assume uma postura um pouco mais rígida, Sim. mais empoderada. Depois você vê naquela curva de evolução, você dá um pouquinho mais para trás. Sim. Começa a entender melhor as relações, entender melhor que, né, que nem sempre você está com a razão. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Que você tem que estar aberto também a ouvir. A ouvir, a novas experiências e tudo mais. O arsenal hoje de informação é muito grande. O desafio do médico para com o paciente do outro lado da mesa é muito alto. O paciente já chega com o diagnóstico. Muitas Não, vezes doutor, porque eu li e tal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E os médicos, o que eu venho notando nos últimos anos, que os médicos perderam a capacidade de raciocinar. Né? Aquela muito. posição antálgica que o paciente entra no consultório, você diz, pô, que aquilo ali é uma dor de coluna. Sim. O paciente com dor de coluna não senta. Ele fica em pé, ele encosta na cadeira, doutor, tô com dor, você dor de coluna? Ele, como é que você sabe, doutor? É isso mesmo. A capacidade de raciocinar. O paciente vem claudicando, vem, né, tropeçando e tal. Você tem um déficit neurológico ali, o que foi que teve e tal. Essa capacidade de raciocinar. Então, assim, voltando um pouco, o paciente vem com diagnóstico. Sim. Com terapias. Ele lê o tratado inteiro de cefaleia, de dor de cabeça. Na nossa área, TDAH. Ou autismo, mas geralmente TDAH. Cheguei, hoje inclusive aconteceu. 39 anos a paciente, doutor, tem um TDAH. TDAH, sim. Mas você trabalha com o quê? Eu sou bancária. E desde quando você se sente assim, desatenção, perda de foco, prejuízo de cognição, de concentração? Tem piorado a partir dos 3 anos pra cá. Mas você tá no banco há esse tanto de tempo, só agora você desencadeou TDAH. Será que é TDAH de fato? E aí a gente começou, dentro do poder de convencimento / raciocínio diagnóstico, desmistificar esse TDAH que não é, no caso dela, não era TDAH. Processo ansioso. Ansiedade gera esse conflito, tensão, preocupação, metas inatingíveis, dificuldade de concentração, de foco. Eu estou aqui com um cliente, tenho que definir para ele um plano financeiro, mas eu já estou pensando na segunda, na terceira, na quarta, na quinta reunião, não faço esse plano financeiro nem para ele nem para os outros. Eu não tenho atenção, não vou ter foco, não vou me concentrar. Isso não é TDAH, no caso dela. Poxa, doutor, mas do jeito que o senhor está falando, de fato é diferente de como eu li. É por isso que tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico. Exatamente. E esse fator de dificuldade de raciocínio vai esbarrar justamente na necessidade cada vez maior de criação de protocolo de enrijecimento da ação assistencial. Dentro desse processo novo que você está vivendo, como é essa construção e essa implementação no ambiente SUS e como foi no privado? Tem dificuldade, tem diferença, é tudo igual? Assim, basicamente o que muda é o arsenal. Sim. Então você tem, às vezes, a necessidade de fazer uma ressonância. Sim.
o acesso a essa ressonância. O paciente às vezes entra numa central de regulação para que ele consiga fazer. A cada dia está melhor. A rede pública vem melhorando, vem se organizando, mas a necessidade é muito alta. Além do recurso, né? A capacidade operacional, ela não atinge a necessidade. Né? Então, existe uma dificuldade. Na rede privada, isso claro, todo mundo sabe. É muito mais fácil. É muito mais fácil. Mas, voltando um pouquinho, essa cobrança excessiva aos médicos, cargas horárias extenuantes. Metas inatingíveis de atendimento. Conteúdo acessível. A gente ia para a biblioteca pegar livro. Exato. Hoje em dia pessoal. Então, assim, isso cria uma tensão no médico, uma obrigação, uma responsabilidade. Essa zona de tensão. Uma cobrança, um questionamento, um enfrentamento. O paciente enfrenta. Não, doutor, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho aquilo, você tem que convencer. Tal. Isso é extenuante. Você percebe, dentro desse processo seu de gerenciamento desse quantitativo enorme, qual porcentagem, mais ou menos, de adoecimento médico que você vivenciou? Observacional. Isso, observacional, né? Olha, eu acho que 100%. Eu digo que é 90%, para não dizer que 100%, tem uma 99%. Né? 99%. Na minha experiência é o seguinte, o médico sai, se forma, se enche de plantão. Sim. Até ele aguentar. Quando ele atinge um ponto de quebra, ele começa a reduzir os plantões. E já começa adoecido. A se organizar. Já adoecido. Sim. Então, essa trajetória, 99% do pessoal faz isso. Quem é que sai desses 9%? Claro que não é 100%. Sim. Quem é esses 1%? Às vezes o cara que passou direto na residência, ou um cara como esse diz assim, eu não dou plantão final de semana, já e tal. Tem uma expectativa menor, já diminui, faz um alinhamento de expectativa menor. Mas, cara, a expectativa... E outra coisa, a concorrência. O que é que delimita valor, remuneração, preço das coisas? A oferta e demanda. Sim. A oferta de médicos hoje é muito grande. A disponibilidade de médicos é muito grande. Sim. Então, para que você alcance uma remuneração a qual você almejou durante a faculdade, é muito mais difícil do que você imaginava. Você conseguir postos de trabalho, remunerações adequadas, acessíveis, perto de casa, por exemplo, na cidade ou no interior e tal, é muito mais difícil hoje do que era há uns 10 anos atrás. Sim. Então, é exaustivo para esses médicos. Pegar a estrada. Se preocupar como é que vai chegar de um plantão para o outro. Como é que vai ser o trabalho em si no plantão? Exato. Vai haver condição mínima de trabalho ou vai ser algo... Quando ele vai receber essa remuneração? Quando é que ele vai ser Tudo contemplado? Isso causa um desgaste psicológico. Que é contínuo. Não para, não. É eterno. É eterno. E junto disso tudo, o que eu percebo... Empurra-se com a barriga, põe para debaixo do tapete, depois eu vejo isso. Depois eu resolvo. O gestor, ele tem que ter a preocupação. Sim. A preocupação com a saúde mental da equipe. Eu tive um problema / adoecimento de uma colega, enquanto eu fazia gestão. E foi um aprendizado, um ensinamento para nós dois. Ela chegou no processo realmente grave de esgotamento físico e mental por conta de uma carga excessiva de trabalho. E chegou um momento que ela travou. E aí a gente deixa de ser gestor e passa a ser médico também, porque a gente se coloca no lugar. E vinha já em aviso, olha, vai acontecer, tome cuidado, você já está numa demanda exacerbada de trabalho, múltiplos locais de trabalho, então 24 horas invertidas, sai do plantão noturno extenuante SUS, vai para o plantão diurno extenuante privado. E aí ela chegou ao ponto realmente de implodir. A gente conseguiu reverter e ela, graças a Deus e a muito esforço dela e nosso, houve uma melhora clínica. Mas não é, infelizmente, a frequência, não é a constância. Eu passei por diversas situações. Diversas. Dos mais diversas causas. Colegas que tinham pais doentes. Colegas que tinham necessidades financeiras, demandas pessoais, ou não. Muito individual. Muito individual. Opção. Ou que simplesmente acabaram daquela forma sem nenhum motivo. Sem muita necessidade. Foi levando quando viu, estava naquele processo de rompimento. Diversas situações. Agora, eu vou trazer uma coisa para você, já que você fez essa pergunta. E o adoecimento dos gestores? E a saúde mental daqueles que acolhem? É verdade. A saúde mental daqueles que dão suporte?
Sim. Quantas e quantas vezes nós, gestores, fechamos a porta para alguém chorar, Sim. acolhemos, Sim. e depois fechamos a porta para esse colega sair e trancamos a porta para nós mesmos. Sim. Né? É verdade. Muitas vezes isso não está aos olhos da equipe. Então, ser gestor é muito difícil. Sim. Né? Eu sempre falo, você tem que estar acolhido para poder acolher. E dentre as grandes organizações, assim, existe cuidado com a saúde mental dos gestores? Infelizmente, em geral, não. O que eu tenho de fala em relação a mim? Como a gestão médica que a gente fez foi numa instituição psiquiátrica, esse olhar atento era um olhar continuado. Sim. Mas mesmo o olhar atento chegava a escapar esse colega que entrava em estafa, seja médico ou outra classe. Por quê? A carga de trabalho, carga horária de entrega, muitas vezes, ela é uma carga horária construída dentro de uma média. Todo mundo vai trabalhar mais ou menos aquele quantitativo, mas o ser humano não é média, ele é individual. Sim. E cada um vai ter essa largueza, essa condição de absorver isso. Então a gente tinha muito cuidado em como transmitir mudança, porque a mudança geralmente é muito disruptiva. E a instituição a qual a gente foi gestor tinha 60 anos de mercado e se transformou nos últimos 27. Então, houve essa primeira quebra, só que os últimos 27 vinha sempre de uma maneira que houve a necessidade da mudança por conta da pandemia. Então, esse olhar de para com cuidado com o colega começou a acontecer a partir do momento que a gente se colocou no lugar do outro, porque a gente veio do chão da fábrica. E aí, esse colega não está bem, traz para cá. Essa colega não está positiva, vamos acolher. O que a gente começou a fazer? Eu mesmo comecei a atender os colegas que estavam em processo de adoecimento. Por quê? Eu precisava trazer esse indivíduo para a linha funcional. Primeiro, por respeito, porque é um colega de trabalho. Segundo, por sacerdócio. E aí, esse colega te remunerava? Não. Era uma filosofia nossa. Traz para dentro do consultório, esse momento é só nosso, vamos acolher. Porque esse acolhimento existia por parte do dono, que entregava pra gente essa confiança. Mas o gestor geralmente está em sofrimento, e eu costumo dizer isso sempre, é um sofrimento silencioso. Sim. Não dá para dividir. A gente não pode transparecer. Não pode, você tem que estar firme. E eu recebia várias vezes essa fala: Dr. Jader, o caos está instalado, tá todo mundo desesperado, e você tá sempre, o senhor tá sempre pleno, tá sempre ereto para resolver. No dia que eu implodi... eu não tenho direito. Eu não tenho direito. Aí você fala, fecha a porta e toca. Porque o gestor não tem o direito de implodir. Não tem. Ele tem que ser a visão da segurança da equipe. Isso. Ele tem que ser o ponto de segurança. A mola mestra. E aí, diversas vezes, num contexto psiquiátrico que é diferente, muito difícil, as dificuldades que vocês vivenciam são outras, mas conflitos físicos, agressão física, dificuldade de aceitação da internação, dificuldade de manutenção da internação, dificuldade de aceitação de tratamento, que isso é muito comum, é muito prevalente na psiquiatria. Esse conflito com dependência química. Desgastante para a equipe. E aí você precisa ser esse bastião, ser esse fator norteador, porque senão implode tudo. Então, muitas vezes, você precisa ter um momento muito duro com o plano de saúde. Por quê? Porque ele precisa entender que ali é uma vida. Sim. Essa pessoa ela não precisa ser construída somente como um ser número. É um ser humano. Sim. E aí o plano sai, a família vem e diz: doutor, a gente tem que manter essa internação por mais um período X, porque é uma demanda social. E aí você sai do papel gestor e entra no papel filho, no papel pessoa. E aí você precisa entregar para a família a fala: a gente tem que romper a internação porque ele precisa voltar para a sociedade. Internar é importante, é necessário quando bem conduzido, geralmente com uma conduta médica, sempre com uma conduta médica, mas essa pessoa precisa voltar para a vida cotidiana. E aí a psiquiatria vive essa dificuldade de autoaceitação da gente e da sociedade. Internação, não internação, quando internar, quando dar alta. Como é esse contexto de vocês, da gestão? Porque a sensação de fora é que o paciente que precisa de atenção clínica, ele está mais aberto. Eu costumo sempre usar isso em consultório. Tem um problema cardíaco, teve uma síncope, desmaiou, internação. Está tendo dificuldade de fazer xixi, alteração urinária, internação para ver isso.
Se está no contexto psiquiátrico, é o inverso. É o contrário. É o inverso. No contexto psiquiátrico, assim, eu vou internar? É. Precisa? Não preciso Exato. internar. Sim. É quase que a outro lado da moeda. É o outro o inverso. lado. É o inverso. No contexto clínico, quando você não interna, você... Mas, doutor, um paciente 90 anos com pneumonia, você não vai internar? Que absurdo. Sim. Mas o que você explica para aquela paciente? Que existem critérios de internamento para pneumonia, Sim. que existem critérios de internamento para uma pielonefrite, que você capacite a equipe para conhecer esses critérios, que você capacite a equipe para que transmita esses critérios para o paciente, que você capacite a equipe para que treine bem, Sim. que consiga transmitir esse tratamento, esse plano terapêutico para o paciente de uma forma que ele execute em casa, Sim. é um desafio. Sim. Né? Realmente, na psiquiatria, existe um estigma. Sim. Ninguém quer internar. Nas outras especialidades é o contrário. Não, eu não preciso internar, doutor. Tem certeza que eu não preciso de 6, 12 horas? Eu vou para casa, você vai me dar alta sem um exame. Sim. Né? E principalmente agora, com esse arsenal inteiro, às vezes os pacientes não aceitam que você faça um diagnóstico clínico. Sim. Que é, assim, qual é a experiência? Os melhores médicos, os médicos mais capacitados, eles têm um custo operacional menor. Sim. Ele fecha diagnóstico com menos exames. Sim. Ele gasta menos. E isso, para o plano, é visto com bons olhos. Para o paciente com a visão superficial, é visto com maus olhos. Sim. Médico bom é aquele que pede muito exame. Ainda tem esse O paciente olhar. não entende que uma punção gera um risco. Sim. Só simples punção para um hemograma gera um risco. Né? A exposição a uma radiografia gera um risco. O paciente não tem essa visão técnica. Ele não mede esse risco. Mas Até é papel do médico. Mas isso não é tão difundido. Essa capacidade de você explicar para o paciente, olha, você vai fazer um hemograma, Sim. você vai sofrer uma punção. Essa punção tem... Ninguém explica... Você nunca foi num laboratório coletar um hemograma e ninguém te disse, olha, você tem um risco de fazer uma flebite, fazer uma trombose. Ninguém te explica, o cara faz seu hemograma, você vai embora. E espera o resultado com 3, 7 dias. O paciente... aquela porcentagem, sei lá, 1 para 10 mil, que Sim. tem uma complicação de um procedimento, porque a coleta do hemograma não é um procedimento isento de riscos. Com uma endoscopia, quantas e quantas tias, amigos e colegas passa endoscopia pra mim aí. Como assim? Não, é porque eu tô com a dor de estômago. Aí você fala assim, endoscopia mata. É um procedimento sobre anestesia. Você sabia que mata? Aí a pessoa fica, meu Deus, endoscopia mata? Essa semana pode matar. Eu atendi uma paciente porque foi cômico a fala dela. Doutor, eu fui ao meu gastro, porque eu tô com uma gastrite e já tem um tempo. E geralmente quando o paciente ele pula muito de galho em galho especializado, a demanda geralmente é nossa. Tem que vir pra gente avaliar, porque por exclusão quase sempre é um transtorno ansioso. Sim. Tem alguma ambiência ansiogênica. E eu solicitei para ele de vez, porque eu só tomo uma anestesia, endoscopia e colonoscopia. Mas não, você não tem indicação para isso? Ele não cedeu. Eu falei, mas como é o nome do colega para a gente poder entrar em contato e agradecê-lo? Claro. Você correu um risco enorme. Para você fazer 2 exames como esse, você tem que ter uma necessidade muito grave. Tá, teve algum prejuízo, perda sanguínea? Fez algum exame que trouxe esse tipo de avaliação de necessidade? Não, eu acho que eu deveria fazer, porque numa anestesia só, não é assim que funciona. O paciente ele chega no pronto-socorro muitas vezes com a dor de estômago, eu quero fazer endoscopia. Quando você explica para o paciente que é um procedimento sob anestesia, que existe um índice de complicações, 1 para 10 mil, de óbito, 1 para tantos mil, ele, caramba, mata? Sim, pode matar. Como qualquer procedimento. Como um hemograma, a coleta do hemograma pode. Uma coleta de um laboratório simples, pode sim. Você fazer uma flebite, uma trombose, uma sepse, acabou, já era. Sim. Então tem que ter indicação. Sim. Você precisa conhecer as indicações. Dentro dos protocolos médicos, a gente conhece. Sim. Para uma pneumonia, por exemplo, você tem as indicações de internamento. Então, voltando um pouco ao que a gente estava falando. Sim. Os critérios de internamento, hoje eles são muito bem conhecidos. Sim. Claro que na área da saúde mental eles são um pouco mais subjetivos. Aos meus são mais olhos, flexíveis. Aos meus olhos, subjetivos. Mas aos seus olhos técnicos, não existe subjetividade nenhuma ali. Sim. Você sabe o que é um transtorno ansioso, o que é um transtorno... Eu costumo dizer que a medicina é uma ciência exata. Sim. A gente só ainda não a classifica como uma ciência exata porque nós não conhecemos todas as variáveis que compõem, né, o ato médico.
como a gente consegue na física, Sim. na matemática. Mas na minha cabeça de Sim. exatas, eu acho que tudo é exatas. Na sua cabeça que veio já forjada com essa intenção. Exato. Sim. Eu acho que a medicina é uma ciência exata, só que são tantas as variáveis, as interseções entre essas variáveis que nós desconhecemos e talvez nunca a conhecemos, porque é de uma complexidade tão grande. Sim. A medicina é uma ciência exata, mas a gente está muito longe ainda de exercê-la com essa exatidão. Sim. Então, assim, a subjetividade e a avaliação, as interseções da impressão diagnóstica de um psiquiatra é de uma brilhanteza, assim. Sim. Na verdade, eu costumo dizer isso para os alunos. Para mim, é a beleza da área. Então, a gente estava tendo uma discussão de caso clínico. E existem 2 diagnósticos que se parecem muito, porque eles possuem interseções de sintomas. Vou dar um exemplo que a gente utilizou lá: transtorno de personalidade tipo borderline e transtorno afetivo bipolar. Não dá para explicar porque é muito denso, mas o paciente que tem esse transtorno de personalidade, ele pinça alguns sintomas da bipolaridade. Então, é um fator confundidor. Tem que ter conhecimento psicopatológico, fisiologia da doença mental, para você acertar o diagnóstico. Mas, professor, como é que o senhor... São anos e anos de dedicação. A gente não pode exigir de vocês. Não é um algoritmo muito bem desenhado. Não é. Mas a gente precisa sair daqui com algo basilar. O paciente tem que tomar esse remédio se ele apresenta tal e tal característica, entrando nessa zona cartesiana que o Manual de Diagnóstico Internacional trouxe, o DSM-5, e agora veio com força total para poder explicar, olha, fecha aqui esse checklist, entrega com quantidade de tempo, com gravidade de doença, dos sintomas, fecha esse diagnóstico, pensa em tratar isso aí. A psiquiatria europeia vem mudando um pouco isso aí. Então, esse olhar de subjetividade, de cautela prescritiva, vem crescendo como um cenário muito positivo. Que não deixam também de ser critérios norteadores. Não exatamente. Não são exatos. E o EDOC vem para tentar mudar tudo isso. De hoje em diante, a gente vai ter constituição cartesiana através de exames de neuroimagem, marcador bioestimulantes. A gente vai pegar um marcador, seja sintético ou principalmente endógeno, para a gente dar diagnóstico ou não. Então, o Alzheimer, por exemplo, o mal de Alzheimer está vindo fortemente com isso. A gente já está num contexto de avaliação desse biomarcador. Fez como glicemia, 101 diabetes, 99 não, 100 diabetes. Então, isso vem com força total, mas a gente ainda está nesse sentimento embrionário. Tá virando a ciência exata. Tá virando a ciência exata. Tá longe, mas tá virando. Eu sinto que você tá com um viés de confirmação para o futuro. Onde é que Tarcísio quer chegar? Cara, eu quero chegar... numa tranquilidade. Sim. E numa abrangência de sucesso que consiga tocar outros colegas e conseguir multiplicar um pouco esse viés de gestão. Porque o gestor, ele é um grande multiplicador. Sim. É muito gratificante você ter... Isso me apetece muito. É muito gratificante você ter colegas... Hoje eu tenho colegas formados, inclusive que você conhece, Sim. que trabalharam com você. Sim. Em hospitais em São Paulo, Sim. sendo gerentes, sendo diretores, sendo coordenadores. Isso é muito gratificante. É a multiplicação do seu trabalho. É quase um legado. Né? Você você absorve um plantonista, Sim. treina, ele vira chefe de plantão, ele vira um coordenador, ele vira um gerente médico. E você olha, caramba, esse cara... fiz parte, é um legado. É um legado. É o que a gente... É quase como nossos filhos e nosso... Mas é o que tem você um sentimento deixa paternalista, sem dúvidas. Sim. Eu tive essa vivência há mais ou menos uns 30 dias. O aluno se formou, foi aluno nosso, de graduação. E ele é um típico aluno que vai ter, muito provavelmente, se continuar neste rumo, um sucesso de carreira bem promissor. Por quê? Decidiu que ia se dedicar 1 ano à Marinha. Decisão própria. Eu quero ter essa vivência, eu quero ter esse aprendizado. Minha família tem vínculo com a Marinha e eu quero doar 1 ano da minha vida para a Marinha, mas eu quero cirurgia, quero neurocirurgia ou cirurgia geral. Fez o processo de residência, a prova de residência, tá esperando o resultado, mas já definiu, já se cadastrou, já foi contemplado pela Marinha e a gente foi na missa, no momento religioso de agradecimento dele por ter finalizado o curso de medicina e ter sido agraciado na Marinha. E aí você tem essa sensação que você falou, puxa vida, eu participei disso tudo. Sim. Eu estive, foi através da gente também
que ele entendeu que a medicina é algo para ser vivido em plenitude. É uma sensação de gratificação enorme. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Então, eu acho que essa é uma busca. Sim. O cargo de gestor, muitas vezes, é um cargo ingrato. E solitário. Exato. É. Você vai... Eu converso muito com a equipe dizendo assim, para os gestores em que eu formo, Sim. e o que eu tento formar, ou Sim. aqueles que eu tento mostrar. Sim. Eu digo assim, o cargo de gestor é um cargo ingrato. Muitas vezes. Você vai treinar. Sim. Você vai cuidar. Você vai orientar. Você vai salvar. Sim. Você vai resgatar. Mas naquele momento que você chamar a atenção, naquele momento que você advertir, você não presta. É isso aí. Você não presta. Mas com o tempo eles acabam Absorvendo tendo bem. um respeito, um Sim. reconhecimento. Semana passada ou retrasada eu recebi mensagem de uma colega que está em São Paulo, uma excelente profissional. Meu braço direito por muitos anos está sendo gestora de um hospital em São Paulo. E ela recebeu do nada. Imagina, você sair de Salvador para São Sim. Paulo. Não é fácil. Não é fácil porque existe todo Sim. o estigma, existe Sim. uma questão técnica. Mas não deve em nada. É uma gestora excelente. Ela foi dar uma ajuda em São Paulo para uma situação Forjada crítica. no caos. Forjada, né? Sim. No caos. Eu brincava muito, eu falava assim para a equipe, aqui se forjam os fortes. Porque você é posto à prova. Foi fazer um suporte em São Paulo. Caramba, essa menina é uma gestora excelente. Vinha trabalhar aqui com a gente. Pronto, foi absorvida. Ela, Tarcísio, eu vou para São Paulo, eu vou deixar aqui. Eu falei, maravilhado. É isso mesmo. Muito bom. Vá. Vai. Sim. Cesse. Vai. E ela ficou... É um compartilhamento de felicidade. É um misto. Caramba, um você misto. fica um misto. É um Porra, misto. vou perder ela, mas ela E agora vai isso. e tal. Mas os anos me fizeram ter muita gratidão relacionada a isso. Sim. E chegar lá não deve em nada. Sim. E ela recebeu uma carta de agradecimento. Tá? Ela me mandou mensagem há 2 semanas, uma semana atrás. Tarcísio, olha isso aqui, ó. Você faz parte disso. Cara, Essa carta também é para você. Sim. Eu lembrei de você quando eu estava lendo. Isso é muito gratificante. Não tem preço. É a multiplicação, o legado que a gente deixa. Recentemente eu fiz essa avaliação, essa reflexão. Nós recebemos um colega de São Paulo. Foi o contrário. Ele veio de São Paulo. Sim. Formação de USP, essa coisa toda. Muito bem formado, muito bem azeitado para o processo assistencial. Decidiu que ia ser psiquiatra e fez com fino garbo e elegância. Sim. Chegou pronto. E quando ele veio para as nossas mãos, o primeiro pensamento foi: caramba, esse cara saiu de São Paulo e veio para Bahia. Por que você decidiu fazer isso? Isso. Cara, eu decidi vir para Bahia porque eu acho que a Bahia é um lugar incrível para se morar. Tá, tudo bem. Vamos lá, oportunidade de emprego, a gente está precisando, você tem todas as características positivas. Depois de 3 semanas com a gente, eu olhei para aquela condição e falei: esse cara não vai ficar. Ele não vai ficar. Por quê? Porque a medicina psiquiátrica, ela premia o indivíduo que se dedica com várias oportunidades de trabalho. Desde esse Olimpo, consultório, hora marcada, ao indivíduo que quer dar sequência à vida de plantão. E recebi isso de um gestor meu. Jada, você tem que definir qual é o estilo de medicina, de médico que você vai ser. Quer pegar a chave do plantão, passar 12 horas e entregar, ir para casa e não ter mais demanda? Vai ter uma remuneração para isso. Quer ser médico assistente, tratar com família, ter um horário mais flexível, ter um ajuste financeiro e de vez em quando ter um incômodo noturno, vai ter uma remuneração para isso. Quer viver de consultório, fechar o seu horário e o resto da vida estar vinculado ao paciente porque ele vai te procurar, vai ter uma remuneração para isso. E esse colega tinha a capacitação, a expertise para ser médico de consultório. Sim. Cara, vai. Mas vai, dê sequência, construa o seu plano, coloque em prática. Se você precisar, as portas vão estar abertas. E graças a Deus hoje está super bem. Recentemente a gente se falou, não tem preço. Ele deu sorte de encontrar um Não tem gestor como você. Sim. Muitas vezes você tem na sua carreira, você encontra chefes. Sim, já tive mas também. Mas você não encontra líderes. O líder, o gestor nato, ele vai trabalhar para potencializar suas qualidades, identificar seus skills e te colocar no lugar certo. Eu brinco muito com a equipe. Você tem Neymar
no Sim. ataque, você tem um goleiro. Cada um tem sua função. Sim. Cada um tem sua expertise. Cada um tem sua skill. Que às vezes é construída não na formação acadêmica, mas vem da história de vida do cara. Sim, sim. Às vezes ele vem com a história de vida que lhe faz ter mais aptidão e sucesso em tal alocação. E esse feeling faz parte do ato de ser gestor. Faz. E às vezes esse feeling não se cria. Constrói. Esse feeling não se cria. Então eu digo assim, você acaba virando gestor. Você se encontra gestor. Do nada você, Sou gestor. Exato. E voltando a essa sua fala de construção de habilidade, eu tive também muita sorte. Eu tive pouquíssimos chefes. Eu tive muitos líderes. Desde o processo de ser absorvido para a medicina psiquiátrica, e eu faço sempre referência a esse colega, já é falecido, chama André Brasil, foi um indivíduo competentíssimo. A psiquiatria baiana teve uma perda inestimável porque faleceu jovem, mas foi quem me trouxe para a psiquiatria. E ele foi líder nato, e me entregou muito conhecimento e construiu essas habilidades junto comigo. Então, a minha sorte foi ter tido líderes ao invés de chefes, para que quando eu estivesse na cadeira, eu colocasse em prática esse aprendizado. Então, diversas vezes os colegas traziam essa informação. Mas você faz diferente, você horizontaliza as relações, você se coloca no lugar do outro, você está aqui todo dia porque alguém esteve nesse local que eu estou, sendo o que eu estou sendo para você. Então, não tem preço, não tem preço. Mostrou. É isso mesmo. Somos muitas vezes afortunados por ter encontrado pessoas assim. Sim. Claro que a gente também, nesse processo de gestão, a gente erra. Sim, sem dúvida. O gestor erra. Faz parte, né? Eu acho que só erra quem tenta acertar. Tem que ter coragem. Então você vai aos poucos e com o passar dos anos e das conexões e das experiências, Sim. Delimitando um processo de gestão. Quanto mais você se expõe a estímulos, a experiências e a atendimentos e a processos, melhor gestor você fica. Sim. Eu tenho lá, da última vez que eu peguei o extrato, eu tinha 35 mil atendimentos. Sim. Isso me permitiu conhecer a jornada do paciente, poder opinar e poder construir jornadas de atendimento, e melhorá-las. Processos e melhorá-las. Sim. Quem não conhece, quem não vive, não adianta. O cara não vai fazer um curso de gestão no Einstein e vai conseguir fazer nada. Não é receita de bolo. Sim. Você tem que ter a aptidão de conhecer skills, conhecer ingredientes variáveis, que são totalmente subjetivas, que não tem nome. E que muitas vezes o estudo do conteúdo pragmático não entrega. Não entrega, são fatores desconhecidos. Sim. Qual é o efeito em cascata desta atitude, desta ação, deste processo que você inclui na jornada? Porque é muita responsabilidade. Sim. Você colocar um processo, modificar um processo na jornada de investigação do paciente, de tratamento terapêutico, de trabalho do médico, gera um efeito em cadeia, muitas vezes, que se o gestor não tiver aptidão, se o cara não for um líder, se ele não tiver experiência, capacidade técnica, ele não consegue prever a repercussão daquela atitude dele. Sim. Atitudes importantes. Você delimitar uma ordem para uma equipe assistencial médica é uma responsabilidade muito grande. Ela tem efeito não só naquele médico, como tem efeito em todos os atendimentos. Em cascata. É um efeito em cascata. E o paciente que está lá na ponta. Você dá uma ordem para 3 chefes que multiplicam para 50 que vão atender 5 mil pessoas. Então você tem que ter muita consciência do processo, muita experiência do processo. E eu só acredito eu acredito que você só pode adquirir essa experiência, você só pode adquirir esse senso crítico com a experiência do atendimento, da prática, da vivenciada. Eu não acredito em gestão de fundo de mesa, atrás da mesa. Eu não acredito. A gestão, para mim, tem que ser chão de fábrica. E a gente fica naquele interstício naquele dilema entre saber delegar e fazer. Né? Porque às vezes o gestor se perde. Ele começa a fazer, resolver, ele se perde como gestor, ele volta um degrau, dá um downgrade e ele entra na operação. O bom gestor, ele tem que saber muito bem esse limiar entre entrar na operação e ser o gestor. Entre delegar e resolver. Esse é um grande truque, que você só vai pegando com o tempo. E você passa, como eu disse, na curva de maturidade. Você entra como gestor com aquele gás inteiro, deixa que eu faço, deixa que eu interno todo mundo, deixa que eu resolvo, deixa que eu dou alta e tal. Com o tempo, você começa a ver que sua capacidade de multiplicação de atos, sua capacidade de abranger, de tocar os pacientes, ela é muito maior quando você vira um multiplicador.
Colega, deste jeito você resolve. Aquela orientação, ela é multiplicada. Sim. Né? Mas você só vai ganhar, muitas vezes, o poder de convencimento da palavra com o ato. Você faz. Ele vê você fazendo. Dá certo, tem efeito, tem um resultado positivo. Quando você orientar ele, der uma ordem ou fazer uma determinação, que muitas vezes tem que ser, né? Sim. Ele ganha confiança. Ele não vou fazer aqui. Porque deu certo. Porque deu certo. Você chega num grau de maturidade, às vezes eu digo assim, hoje eu chego num grau de maturidade, Tarcísio, o céu é vermelho. Tá bom, pode ser. Convence. Vamos verificar. Sim. Não, pra mim é azul. Sim. Você acha que é vermelho, vamos ver. E pode ser. Sim. Né? É aquela curva, eu esqueci o nome da ignorância e Sim. tal. Depois aí, corta aí, bota aquela curva do negócio Sim. da ignorância. Sim. Você acha que sabe tudo, e em dado momento você percebe que você não sabe nada. Isso E mesmo. você se abre a outras possibilidades. Então você tem que ter propriedade de convencimento da equipe, e eu acho que você ganha isso, por exemplo. Liderança pelo exemplo. Eu não, a palavra, mais uma vez, vamos repetir aqui, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Sim. E o gestor ele precisa ter um poder de convencimento muito grande. Ser chefe da ordem é fácil. Convencer e movimentar massas são outros tempos. É difícil. O buraco é mais embaixo. Onde é que a gente acha Tarcísio? E aí? Como é que a gente te acha, já que é importante a gente falar sobre isso também? Hoje você está fazendo gestão no interior. Não, eu estou fazendo gestão para uma grande rede, né? Uma grande uma entidade de saúde, faz gestão de outros hospitais. Sim. Eu estou aí margeando alguns convites e estou decidindo para onde eu vou. Estou naquele momento de mudança, Transição, pouco de transição de carreira, que a gente decide qual caminho a gente vai percorrer. O mercado, hoje é um mercado muito difícil. Sim. O mercado de gestor, o mercado de gestão não é um mercado fácil. Muitas vezes você se vê numa encruzilhada. Sim. Muitas vezes você se vê num beco sem saída. Sim. Muitas vezes você se vê em um campo vasto, verdejante. Sim, você não sabe para onde você vai. Ele flutua muito. Ele flutua muito, ele varia muito. Tarcísio hoje está desbravando novos processos, inclusive para que embase mais minha formação, minha experiência. Eu tinha pouca experiência com a rede pública de saúde. Sim. Hoje, uma das primeiras frases que eu disse para a equipe quando eu entrei foi que eu vou aprender tanto quanto vocês comigo. Vou trazer muita experiência. A bagagem do privado? Bagagem do privado, da rede verticalizada, dos processos de auditoria. Sim. Tá? Mas eu vou aprender tanto quanto vocês. Eu estou aqui talvez para aprender mais do que para ensinar. Por quê? Porque é uma construção constante. Sim, e uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então eu estou aí nesse passo. Sim. Mas fazendo gestão de pessoas. É gratificante. É árduo, muitas vezes ingrato, mas é gratificante. Com certeza. Eu preciso lhe agradecer, cara. Muito obrigado pelo papo. Muito obrigado mesmo pelo aceite do convite. Gestão médica é uma coisa que me causa uma sensação muito oportuna e muito positiva, porque você consegue, em todo o processo, entregar melhora para o paciente. Sim. Transitando com o colega, com a equipe, com essa percepção de que se você muda a engrenagem do bastidor, aquilo alcança o paciente e pode melhorá-lo. E eu costumo dizer que é uma mosquinha que vem, pica a gente não solta nunca. Então, parabenizar, porque não é fácil tomar esse rumo de carreira. Lá atrás era, sim, algo vanguardista, era algo diferente. Hoje é algo que é mais palatável. A percepção que o mercado tem é que mais pessoas estão dispostas a entrar, mas você desbravou isso lá atrás com muita competência e coragem. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Digo que realmente ser gestor é você margear entre os indicadores de qualidade, Sim. conseguir colocar a mão em mais pacientes e tocar mais vidas. E também aproveita e já vamos combinar um papo mais técnico. A gente ficou hoje no bate-papo, vamos falar sobre gestão e tal, mas vamos vir aqui, vamos marcar de vir e discutir indicadores de qualidade assistencial, indicadores de processo, né? Que eu acho que para os colegas médicos, certos colegas, vai ser tão interessante quanto esse bate-papo. Sim, a ideia é que a gente tenha novos momentos com vocês, porque quem é muito rico de informação precisa ter novos episódios. Esse é o primeiro de muitos.
Não tem como a gente adentrar aqui em Sim. certos assuntos sem dar uma pincelada Claro. antes, até para quem é um substrato. Mas Isso. é uma área muito, muito, muito vasta. Sim. Os indicadores de qualidade assistencial, os indicadores de assistência, eles são norteadores e são hoje grandes, como a gente pode dizer, são grandes lemes na gestão dos hospitais, dos planos de saúde, das clínicas básicas, até do próprio ato médico, dos atendimentos individuais. E acelera processos, que no fundo é o desejo de todo mundo, melhorar a vida do paciente. Os indicadores, no final, os indicadores, as metas, são todos indicadores de qualidade assistencial. Sim. Né? Então vamos marcar de Vamos. sentar e falar um pouco mais sobre eles. Vamos apertar esse Eu que parafuso com agradeço. certeza, que é isso. Gente, vou pedir para vocês curtir, compartilhar, encaminhar para quem você gosta. Papo muito interessante sobre esse bastidor médico. Mente Aberta, podcast com o Dr. Jader Ferraz. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Obrigado, Tarcísio, novamente. Nos veremos em breve. Vamos sim. Vamos nessa.